Bom dia a todos. Vamos iniciar com a nossa prece. Vou convidar a todos para que fechemos os nossos olhos por alguns instantes, agradecendo a Deus, ao Cristo, pela oportunidade bendita de servir, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome dele, para estudo, que não deixa de ser para todos nós também um trabalho, uma atividade onde nós buscamos mérito, onde nós buscamos crescimento, onde nós buscamos passos na direção da meta. Onde nós buscamos a perfeição espiritual. Amigo Jesus, amigos espirituais, orientadores maiores desse grupo de estudos, nós não temos palavras para agradecer a oportunidade. Primeiro de tudo, Senhor, agradecer mais um dia. Nós recebemos das mãos de Deus, através do Cristo, mais 24 horas de presentes. E essas 24 horas serão exatamente o que nós quisermos. E é nosso direito e nossa obrigação fazermos dessa jornada, desse dia, dessas 24 horas, o melhor dia possível. Convivendo bem com os problemas que não têm solução e tomando atitude no sentido de solucionar aqueles que têm solução. Agradecemos a presença dos homens de confiança de Jesus, da própria equipe de Emmanuel, a quem nos afeiçoamos tanto e eles muito nos têm ajudado. E rogamos o amparo deles para que o estudo seja proveitoso, que nós consigamos de alguma forma encontrar a sintonia desses espíritos amigos, para que tudo transcorra bem e nós possamos realizar um trabalho digno, cujo objetivo maior é o progresso do espírito imortal. Nunca buscamos, Senhor, e nem vamos buscar divulgar nomes de expositores e muito menos aparecer. O que nós sempre quisemos e vamos continuar querendo é divulgar o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Com a permissão dos espíritos amigos, nós iniciamos nesse momento o 38º encontro para estudo da mediunidade à luz do amor, à luz da caridade. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos amigos, como diz o Beto Costa, ele sempre inicia os seus estudos assim. Que alegria poder revê-los, poder estar de novo com vocês, poder ofertar esse pouquinho que nós temos em termos de doutrina espírita, em termos de evangelho, e poder conversar sobre a mediunidade, sobre essa faculdade que nos coloca em pleno e constante intercâmbio com a pátria mãe,
com a casa maior. Porque, como nos é dito na resposta da questão 85 de O Livro dos Espíritos, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. É a nossa casa. Nós estamos de passagem pelo plano físico, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, numa bela analogia, como quem está em viagem, mas mais cedo ou mais tarde tem que voltar para o lar. Nosso lar é o plano espiritual, nós sabemos disso. Estamos passando momentaneamente pelo plano físico. No encontro número 37 da semana passada, Martins Peralva vinha nos falando sobre o estudo, a meditação e o trabalho no bem, como sendo nobres instrumentos para nos desligarmos, através das tomadas mentais, dos hóspedes desencarnados indesejáveis. O estudo, a busca de conhecimento, a meditação, que nada mais é do que refletir, pensar esse conhecimento, e o trabalho no bem, que é a prática do conhecimento, nos lembrando o conceito de sabedoria trazido por Hermínio Miranda em um dos seus livros. Sabedoria é conhecimento aplicado à prática de forma ética. Só seremos sábios, segundo essa bela definição do Hermínio, quando colocarmos em prática de forma ética todo o conhecimento que nós temos armazenado em nós. Então, o trabalho no bem é a prática de toda a teoria e de todo o conhecimento que nós temos guardado em nós. E é através desses três fatores, estudo, meditação e trabalho no bem, que nós vamos desligar as tomadas mentais que nos ligam a esses irmãos que ainda não se afinizam com a luz, com o Evangelho. E no último parágrafo estudado semana passada, Martins Peralva nos dizia: para isso, poderá exercer decisiva e salutar influência a palavra esclarecida dos doutrinadores encarnados. Muitas vezes vai ser necessário, para isso, que o irmãozinho com quem nós estabelecemos uma ligação mental, na analogia do Peralva, com quem estabelecemos uma tomada mental, precise passar pela chamada doutrinação, no termo antigo. Hoje nós falamos pelo transe psicofônico e pelo diálogo com o dirigente de uma reunião mediúnica. Porque muitas vezes apenas o crescimento espiritual de uma vítima de obsessão, só esse crescimento muitas vezes não é suficiente para que se liberte alguém de uma influência perniciosa. Muitas vezes o desencarnado precisa passar pelas reuniões mediúnicas e pelas reuniões de desobsessão. Porque nós não podemos negar, e qualquer um de nós que estamos na sala ou que estiverem acompanhando pela Rádio Brasil Espírita, aliás, para quem nós mandamos um enorme e carinhoso abraço, os amigos que nos acompanham também pelo canal 3 da Rede Amigo Espírita, qualquer um de nós pode perceber com relativa facilidade, não precisa ser um grande estudioso, que a maioria dos irmãos desencarnados que são levados a uma casa espírita não passa por reunião mediúnica. Pode até passar pela reunião em si, mas não precisa se manifestar. Porque se todo desencarnado que passa por uma casa espírita precisasse se manifestar, nós teríamos que ter reunião mediúnica 24 horas por dia, 7 dias por semana. A grande maioria, graças a Deus, é ajudada nas palestras, nos estudos de evangelho, nos estudos doutrinários,
no passe, nas atividades mais simples, se é que eu posso me expressar dessa forma, que ocorrem numa casa espírita. Nem todos os irmãos desencarnados que vão a uma casa espírita precisam se manifestar. Os que se manifestam são as situações mais difíceis ou aquelas situações que vão servir de exemplo para outros irmãos, porque muitas vezes situações nada difíceis passam por uma reunião mediúnica, por uma manifestação, por um transe psicofônico. A gente fica pensando assim, mas por que esse irmão precisou se manifestar? Era tão simples o caso dele, porque muitos irmãos que estão sentados ao redor da reunião, por exemplo, nas cadeiras do salão de palestras da Casa Espírita, eles também são, entre aspas, doutrinados, também são esclarecidos no diálogo com aquele irmão. Porque nós nunca podemos pensar, ou raramente vamos pensar, que um diálogo tem por objetivo o esclarecimento de um único irmão. Muitos irmãos são esclarecidos a cada diálogo. Nós estamos conversando com um, mas esse diálogo está sendo retransmitido para muitos irmãos que estão na casa espírita, por exemplo, sentadinhos nas cadeiras, nos bancos do salão de palestras. Mas muitos irmãos não conseguem entender a essência, a necessidade de mudança nos estudos de evangelho, nos estudos doutrinários, nas palestras. Eles precisam do transe psicofônico, eles precisam do chamado choque anímico. E aqui nós iniciamos o estudo de hoje. Adentrando então a parte de hoje do texto, Martins Peralva nos diz: inúmeras curas de obsessão têm se verificado com o simples comparecimento dos interessados a reuniões de estudo. Porque o esclarecimento ele tem por objetivo, e muitas vezes tem conseguido, graças a Deus, alterar o padrão vibratório da vítima. A simples entrada da vítima em um grupo de estudos altera o seu padrão vibratório, faz dela uma pessoa mais otimista, faz dela uma pessoa mais centrada, mais focada nos seus objetivos, faz ela voltar a ter um rumo na sua caminhada e, por consequência direta, essa melhora vibratória já quebra a sintonia com essas entidades. Além, é claro, de todo o amparo espiritual que alguém tem, ou que todos nós temos, durante um estudo. Enquanto estamos estudando, estamos sendo tratados. Porque durante um estudo, claro, estudo sério, metódico, de livros confiáveis, né? Eu defendo muito esse ponto de vista. A tendência é que a nossa vibração se altere para melhor. Quando nós estudamos e começamos a conversar de que forma o conteúdo do estudo pode ser aplicado à nossa vida, à nossa conduta, à nossa mudança, nós percebemos que a nossa vibração se altera. Nós saímos do estudo assim: eu vou aplicar isso à minha vida. Esse conceito que foi discutido durante o estudo vai ser aplicado à minha conduta. O perdão, a paciência, tudo isso vai fazer de mim uma pessoa mais vigilante. E essa alteração de conduta tem por consequência direta e inevitável a alteração do padrão vibratório.
E essa alteração vibratória quebra o vínculo vibratório de sintonia com as entidades menos dignas, claro, e nos aproxima das entidades que habitam os planos mais altos. Peralva nos traz também. Em tais reuniões, não somente se beneficiam os encarnados, os seus acompanhantes compartilham também do abençoado ensejo de reeducação. Muitos irmãos vão conosco para essas reuniões. A grande maioria deles sedentos de paz. Alguns deles querendo fazer estrago. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Mas todos serão tratados. Todos. Todos vão receber bênçãos. Todos vão receber tratamentos. Aliás, todos vamos receber tratamento. Nós encarnados, os desencarnados sedentos de paz, que precisam entender que não tem paz por responsabilidade própria, porque para ter paz nós precisamos gostar de paz. Para ter paz nós precisamos buscar a paz. E precisamos pensar também que aqueles desencarnados mais difíceis, que muitas vezes têm permissão para passar pelas barreiras magnéticas da casa, e se passaram foi com permissão dos mentores, esses também vão receber ajuda. Também vão receber tratamento. Vão ser apaziguados para que daí a um tempo eles tenham condições de se manifestar numa reunião mediúnica. Meu amigo Arnaldo Oliveira está participando aqui com a gente. Tem uma carta de André Luiz que comenta que os amigos dos frequentadores da reunião pública se afastam e retornam ao convívio após a saída dos mesmos do centro espírita. E eu costumo dizer, Arnaldo, e fui percebendo isso com o tempo, que aqueles que vão passar são aqueles que são selecionados para isso. Ele vai passar, vai dar um pouco de trabalho, você vai perceber que a equipe da Casa Espírita vai ficar com um pouco de sono. Então são aqueles irmãozinhos que passam pela barreira magnética da casa, adentram, dá sono em alguns trabalhadores, porque eles vão ser vampirizados, mas passaram com permissão da espiritualidade, porque eles vão receber ajuda e vão se manifestar mais à frente. Mas algumas entidades que fariam um estrago imenso na reunião, principalmente se houver ali pessoas invigilantes, pessoas mal educadas, e não é educação mediúnica não, é educação no trato do dia a dia mesmo. Se uma pessoa em desequilíbrio estiver dentro da casa espírita e uma entidade dessa passar, essa entidade, pela sintonia, vai atrapalhar a reunião, seja uma reunião de estudos, uma palestra pública, seja o que for. Então nós temos que pensar o seguinte, algumas entidades são barradas, porque ainda não há condições de elas passarem sem fazer estrago, porque alguém vai estar na sintonia e vai dar campo para atrapalhar a reunião. Mas algumas entidades passam pelas barreiras magnéticas e começam a ser trabalhadas para lá na frente elas se manifestarem na reunião mediúnica. E como é que elas fazem estrago se passarem pelas barreiras magnéticas do centro? Elas vão pegar aquelas pessoas que ficam sentadinhas ouvindo a palestra, mas que se o palestrante der brecha, ela quer falar o tempo todo. Ela interrompe a palestra o tempo todo. Dá até a impressão para a gente que ela quer fazer palestra, mas parece que não tem coragem.
Parece que é uma pessoa tímida, mas que tem vontade de falar em público. Se houver uma pessoa assim sentada na palestra ou na reunião de estudos, uma entidade dessa vai aproveitar essa tendência de querer falar, uma tendência guardada, né? Uma tendência que está armazenada pela timidez, e essa pessoa vai falar o tempo todo e vai atrapalhar a palestra, vai atrapalhar o estudo. Pessoas que têm tendência a discordar de tudo, de todos, sem critério, e eu não estou dizendo que ninguém tenha que concordar com tudo, a fé espírita é uma fé raciocinada, nós temos que investigar, nós temos que perguntar, nós temos que saber. A curiosidade é típica dos espíritas, nós temos que investigar. Mas uma pessoa que tem tendência a discordar de tudo, ela perturba uma reunião de estudos. Ela não concorda com nada, ela interrompe o tempo todo. E aí, essas entidades aproveitam essa tendência a não concordar com nada para interromper estudo e para atrapalhar estudo. Então, muitas entidades são barradas. E as barreiras magnéticas de uma casa espírita nunca ficam nas paredes da casa espírita, nos limites físicos da casa espírita. As paredes, as barreiras magnéticas sempre ficam 50, 60, 70, às vezes 100 metros adiante das casas espíritas. Vamos dar uma olhada nas participações aqui na área de texto. O Antônio Paulo, lá do Rio Grande do Sul, vem nos trazendo. Hermínio Miranda nos diz que obsessores que estão sendo doutrinados nos seguem muitas vezes em nosso dia a dia para certificar se nossa conduta é realmente a mesma que professamos nas reuniões. Antônio, mas não tenha dúvida disso. 3x4 a gente ouve em reunião mediúnica, mas você está me pedindo perdão, mas eu sei que no teu coração tem mágoa de alguém. E às vezes eles sabem até de quem e citam o nome. Eles nos vigiam. O Hermínio diz nesse mesmo livro, Diálogo com as Sombras, está sendo citado pela Meire um pouquinho para baixo, que as hordas das trevas nos conhecem melhor do que nós mesmos, porque nós nos escondemos dos nossos erros. Eles têm tudo catalogado. Tem tendência ao melindre, tem tendência a isso, tem tendência a aquilo, enquanto nós mesmos nos escondemos dessas tendências. Muitas vezes a gente não quer nem saber o que aconteceu. Quer fingir, ou queremos fingir que nada aconteceu. A gente tem que estar atento a isso. Saber quais são as nossas tendências para estar controlando as nossas dificuldades. Faz parte do autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não existe reforma íntima. Eu acho que isso é fato. Eu acho que nenhum espírita em sã consciência nega isso. Sem descobrir as nossas dificuldades, nós não vamos corrigi-las de forma consciente. A Meire, lá de Presidente Juscelino, Minas Gerais, está nos trazendo. André, já vi bate-boca em reunião pública por causa disso. O palestrante pediu até para a pessoa sair. Eu não vou discutir o pedir para a pessoa sair, mas o bate-boca é muito desagradável. Ainda que o palestrante esteja cometendo algum erro doutrinário, a gente não bate de frente com ele durante a palestra. Deixa ele terminar. Depois a casa vai trabalhar para, de alguma forma, instruir as pessoas. Por isso que é tão necessário, meus amigos. Aliás, não é nem necessário, é urgente os estudos da codificação. Porque quem está instruído quanto à codificação, quando houve uma falha numa palestra, seja a falha doutrinária, seja a falha de interpretação, que o palestrante pode ter uma base doutrinária, ele pode falhar na hora de interpretar. Quem está bem instruído quanto à codificação sabe diferenciar.
Vou fazer um comentário aqui, por favor, não levem à guisa de julgamento. O problema são os nossos irmãos que ficam em cima de romance o tempo todo. Não vai crítica aqui. Cada um lê o que quer. Só que o romance não transmite conceitos, ele gira em torno de situações. E muitas vezes as situações têm interpretações equivocadas do espírito que está trazendo a história. Nós precisaríamos estar muito instruídos sobre a codificação. É o conhecimento da codificação que vai fazer com que todos nós, ao ouvir uma palestra, saibamos qual é a linha correta e se em algum momento o expositor deu uma escorregada. Porque todo mundo escorrega. Não vai crítica no que eu estou falando. Eu faço as minhas palestras aqui na minha região. Eu sei o quanto é difícil. Nós escorregamos, nós somos humanos. O Léo, lá de Anápolis, em Goiás, também nos traz uma participação. André, quando se está em uma conversa com uma pessoa, e ouvimos uma frase dela, mas ela não fala. E além disso, vemos imagens vindas da cabeça dela. Seria isso telepatia? É uma mediunidade? Léo, a telepatia é uma forma de mediunidade, sim. Pelo que você está falando, tá com cara, tá com jeito de telepatia, sim. Transmissão de pensamento sem que haja linguagem articulada. Tá com jeito de telepatia, sim, sem problemas. Mas ele está dizendo, é confuso. Eu imagino que seja. Eu imagino que seja bastante confuso mesmo. Mas tá com cara de ser telepatia e é uma faculdade mediúnica, porque você está interagindo com outro espírito, mesmo que o outro espírito esteja encarnado. O Arnaldo está nos trazendo também, via de regra, a nossa interpretação fica muito aquém, não é? Arnaldo, a nossa interpretação fica aquém em que sentido? Interpretação do pensamento que nós estamos captando? Ah, tá, entendi. Sim, com certeza. Não, sempre. E mesmo das obras de Kardec. Não, sem problemas. É da nossa limitação, né? Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós vamos ter que estudar Kardec pelo menos mais uns mil anos ainda. E para terminar o comentário quanto à dúvida do Léo. Léo, quem comenta alguma coisinha sobre telepatia é Hermínio Miranda. Eu só não vou me lembrar em que livro tá. Infelizmente eu não me lembro em que livro tá. O Arnaldo também gosta muito dos estudos do Hermínio. Se ele se lembrar em que livro tá, passa para ele na área de texto, Arnaldo. Eu não me lembro em que livro tá, mas o Hermínio toca no assunto da telepatia. No livro de Diversidade dos Carismas, Léo, ele chega a tocar no assunto. Ele chega a tocar no assunto, porque ele chega, ele fala sobre uma médium, que ele dá o pseudônimo de Regina, e chega a dizer que muitas vezes ele pensava na Regina, pensava assim, me liga, e daqui a pouco tocava o telefone. Então, Léo, o Hermínio toca nesse assunto sim, e é um pesquisador extremamente confiável. Você pode ler os livros dele tranquilamente, tá?
No Diversidade dos Carismas, ele chega a tocar nesse assunto, sim. Isso eu garanto. A Memória e o Tempo, Arnaldo, eu também li. É possível. Alquimia da Mente, eu não posso falar nada porque eu não li ainda. Vamos lá? Vamos para frente? Naturalmente que há obsessões cujas raízes se aprofundam na noite escura e tormentosa dos séculos e milênios, que pedem assistência direta ou específica. Ninguém contestará essa verdade, acreditamos. Isso aqui é um puxão de orelha, inclusive para mim, que nós já tratamos em Severine. Uma obsessão, certa vez, isso já faz uns 5 anos mais ou menos, que vinha do tempo dos vikings. Olha que interessante. Essa obsessão dura mais de 1000 anos. E no meu orgulho, na minha vaidade, e até por uma certa inexperiência de obsessão e de reunião mediúnica, eu achava que a gente ia resolver aquilo com relativa facilidade. Porque nós vemos os espíritos se manifestando e a gente, com relativa facilidade, conseguindo apaziguá-los, a gente fica limitado àquele contexto do diálogo e do apaziguamento. E muitas vezes nós não vemos há quanto tempo o problema vem acontecendo. Muitas vezes nós desconhecemos o contexto de uma obsessão. Essa obsessão que nós tratamos no Portal de Luz em Severina durava mais de 1000 anos. Era um caso mais complicado. Existem casos que são complicadíssimos. Existem casos que, se não houver um trabalho de duas vertentes, tanto o apaziguamento do desencarnado numa reunião mediúnica, através do choque anímico, do diálogo, da evangelização, e também o crescimento da vítima, a obsessão não acaba. Existem casos que só o crescimento moral da vítima já é uma grande ajuda. E às vezes, eu diria até muitas vezes, já é suficiente para a quebra total de vínculo. Em outros casos, e nós já vimos acontecer isso no Portal de Luz, o diálogo na reunião mediúnica é suficiente. Mesmo que a vítima não tenha crescido, mesmo que a vítima não tenha feito nada para quebrar o vínculo com a entidade, porque nesses casos nós temos que ignorar um pouco a vítima e temos que pensar na entidade. Toda vez que nós tratarmos de uma entidade cuja vítima nada fez para se desligar dela, nós temos que botar uma coisa na cabeça. O objetivo era tratar a entidade, não a vítima. Mas existem casos tão profundos, tão arraigados, que se não houver o crescimento dos dois lados, não vai ter vínculo quebrado. Não vai ter vínculo quebrado. Léo, o Antônio Paulo está respondendo para você aqui, ó, em Diversidade dos Carismas, capítulo 4,
interação, animismo, mediunidade, o Hermínio fala sobre telepatia, regressões e premonições, entre outros. O Antônio está respondendo para você aqui. Dá uma olhada nesse livro. Maravilha. Obrigado, Antônio. Tem uma pergunta da Gilda, de Fortaleza, aqui em cima. André, por termos afinidades com determinadas pessoas, acontecem fatos assim, tipo você pensar e a pessoa te liga. Você pensar num assunto e o mesmo ocorre com a outra, coisas assim. É normal? Sim. Afinidade fluídica, facilidade de captação da outra pessoa. Acontece muito. Por uma similitude energética, por uma similitude mental, por uma similitude de gostos, até de caráter, as pessoas transmitem pensamentos. A gente lembra de uma pessoa, daí a pouco o telefone toca. Nossa, eu estava pensando em você. Parece que você leu meu pensamento. Gilda, muito natural. Porque como nos diz o ditado, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra, ou entre a terra e o céu, do que sonha a nossa vã filosofia. O Arnaldo vem trazendo mais uma colocação também. Mesmo que ocorra a melhora da vítima, né, do obsedado, e o afastamento do obsessor por vontade própria, que aí você convence o obsessor, o irmãozinho, a se afastar. Uma recaída do obsedado provoca o reassédio do obsessor, certo? Pode acontecer. Porque às vezes ele se arrepende, mas mentalmente ele continua ligado à vítima. Se a vítima escorrega pela ligação fluídica mental entre os dois, ele sai do hospital e volta a pressionar. Então, quantas vezes nós vemos irmãozinhos se arrependerem em reunião mediúnica, mas eles dizem assim: tô indo, mas vou ficar de olho. Quer dizer, ele não se afastou totalmente. E nessas ocasiões, bem lembrado pelo Arnaldo, não adianta a equipe mediúnica estender o diálogo. Não, vamos insistir, vamos convencê-lo, vamos mostrar os mecanismos, não adianta. Senão você vai ficar a noite inteira atendendo um espírito só. Não que isso seja um erro, muito pelo contrário, às vezes é necessário. Mas você vai ficar a noite inteira atendendo uma entidade só, e a entidade que ainda não está madura. Ela vai fazer o primeiro esforço para se afastar. Então pode acontecer isso que o Arnaldo está falando? Acontece inúmeras vezes. Um escorregão da vítima, pela ligação mental, a entidade deixa o tratamento e volta a persegui-lo. A Elvira Lemos, de Vitória no Espírito Santo, está nos trazendo também. Há narrações de obsessores em que eles se afastam e a vítima chama de volta. Sim, é a obsessão de encarnado para desencarnado. Nós vemos muito isso. A Beth, de São Paulo, capital, está nos trazendo. Eu já atendi entidades que dizem que vão se afastar porque o encarnado não quer mudar. Quer dizer, ele quer, né, Beth? Ele quer crescer, mas a vítima dele não. Então chega uma hora que ele fala: se eu ficar, eu não consigo crescer. Está na hora de deixá-lo. O Arlindo vem trazendo para a gente. André, outro fato interessante é quando, por exemplo, estamos conversando com alguém e de repente temos a impressão que já tivemos aquela conversa. Arlindo, esse fato eu tenho certeza. O Hermínio comenta no Diálogo com as Sombras. Popularmente é chamado de déjà vu. Quando a gente tem a nítida impressão que já passou por aquela situação, já viu aquela paisagem,
Paisagem que às vezes, como encarnado no plano físico, né, nunca passamos naquele lugar. Esse fenômeno, o Hermínio comenta, tenho certeza absoluta, porque eu já li o livro. Lógico que a gente não guarda tudo, né? Mas trechos de diálogo, lugares, paisagens pelos quais nós podemos estar passando, e a gente tem a nítida impressão que já viu aquilo, isso é muito natural. Podemos ter passado em outra encarnação, podemos ter visto em desdobramento no planejamento, no estudo de um fato, e aí quando a gente no plano físico vê, fala, opa, já passei por aqui. Posso até citar um fato para vocês. A primeira vez que eu fiz palestra em Taquaritinga, inclusive daqui mais ou menos um mês eu estou voltando para Taquaritinga. Quando você vai por dentro para Taquaritinga, passando ali por Pirangi, Monte Alto, quando você sai de uma rodovia e entra em outra, faz uma curva assim, você vê uma usina. Eu me lembro de ter visto essa usina em sonho. E quando eu fui para Taquaritinga por esse caminho, eu me lembrei nitidamente de ter visto aquilo em sonho. Então, tudo me leva a crer que antes de ter ido pela primeira vez a Taquaritinga fisicamente, eu devo ter ido em desdobramento. E aquela cena da alça de acesso de uma rodovia para outra, e aquela usina que eu vi, usina de cana-de-açúcar, né, que aqui na minha região tem muito, aquela cena ficou muito marcada para mim. Tudo me leva a crer que antes de ir fisicamente, eu fui espiritualmente conhecer a casa que eu ia fazer a palestra, enfim. Aí Rivane está nos trazendo. Isso acontece direto comigo, André. Chama-se déjà vu. Uma cena já vista. E é extremamente marcante. Aquilo marca a gente. Fala, meu Deus do céu, parece que eu já passei por isso, parece que eu já vi isso aqui, mas eu nunca estive aqui. A Meire está trazendo aqui pra gente. Você me orientou no meu sonho essa noite. Fiquei muito feliz. Meire, como assim? Não entendi. No desdobramento? Com relação aos obsessores lá no centro em que frequento, nossa líder. Ah, não, isso é do Arlindo, desculpa. Foi com relação ao que nós conversamos ontem no Facebook ou você acha que a gente, em desdobramento, conversou essa noite? Porque eu não me lembro, sinceramente. Ah, ela acha que sim. Bom, fico feliz de poder ter sido útil, é porque eu, sinceramente, não me lembro. E característica minha. Eu volto e não me lembro de nada. Mas fico feliz de ter sido útil. Em desdobramento você me orientou. Nossa, fico feliz, mas fico feliz mesmo, tá? A gente fica feliz de poder ser útil. É que, sinceramente, eu volto e não lembro nada. É a profundidade do sono. Quanto mais profundo o sono, menos o cérebro físico registra. E se o cérebro físico não registra, quando a gente acorda, a gente não lembra. O Arlindo vem nos trazendo. Com relação aos obsessores, lá no centro que frequento, nossa líder espiritual nos diz o seguinte: não podemos impedir que um pássaro voe sobre as nossas cabeças. Podemos impedi-lo no que faça. Ah, com certeza. Nós não podemos impedir, Arlindo, que esses espíritos estejam ao nosso redor. Nós podemos impedir a influência deles. Tenho a impressão que é isso que a líder espiritual quis te passar. Até porque nós temos que pensar o seguinte: se eu estiver muito bem vibratoriamente,
eu vou emitir luz e a luz atrai as trevas. Porque a lei de sintonia, meus amigos, ela tem nuances, ela tem variações que às vezes nós não nos atentamos. Nós temos a mania de achar que estando bem eu só vou atrair bons espíritos, e não é assim. Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Quando eu estou bem, eu estou atraindo quem precisa de ajuda. Então eu não posso, de forma alguma, impedir que esses espíritos estejam ao meu redor. O que eu posso me fechar é para influência. E como é que eles nos influenciam? É quando eu estou muito bem e de repente eu sinto que minha vibração cai. Quer dizer, eu deixei aproximar. É quando eu estou muito em paz, muito afim de ajudar, e de repente a minha vibração dá uma caída. Fala, meu Deus do céu, eu estava bem até agora, não aconteceu nada para minha vibração cair, o que está acontecendo? Ou seja, eu estou deixando que ele se aproxime. Então, na belíssima analogia que a líder espiritual do seu centro colocou, Arlindo. Belíssima. Nós não podemos impedir que essas entidades estejam ao nosso redor. Nós podemos impedir a influência. Daí o vigiar e orar, como você mesmo está dizendo. É uma vigilância constante e difícil. É treino. É treino constante. Vamos lá? Voltando para o texto. Peralva nos diz: as obsessões podem cessar, entre outros, por um dos seguintes motivos. Então, como é que nós desligamos as tomadas mentais? Como é que nós podemos fazer para quebrar a influência desses espíritos? Primeiro, pelo esclarecimento do encarnado que despejará da sua casa mental o hóspede invisível. Ou seja, a evangelização da vítima é o primeiro fator que o Peralva está citando. E eu diria, sem medo de errar, é o fator mais importante para o encerramento, para o fim de uma obsessão. Evangelizando-se a vítima, das duas uma. Ou o irmãozinho também se evangeliza, também vai sendo vencido pela força do amor e do evangelho, ou ele se afasta. O ideal é que ele cresça com a gente. Se ele não quiser crescer, ele se afasta. Mas a evangelização da vítima é o primeiro fator, é o mais importante. Segundo, pelo esclarecimento do desencarnado, que se libertará da prisão mental que o encarnado lhe vinha impondo. Então, muitas vezes, se o encarnado não quer crescer, o desencarnado cresce. E não nos esqueçamos do fator que eu toquei agora há pouco. Toda vez que nós recebermos um irmão chamado obsessor, e às vezes nós conhecemos a vítima da obsessão, às vezes nós conhecemos o obsedado. Se nós percebermos que o obsedado, que a vítima não fez nada para crescer, entendamos o mecanismo da espiritualidade maior. Eles não estão preocupados com a vítima. Se um obsessor foi trazido a uma reunião e a vítima não fez nada para crescer, significa que a preocupação da espiritualidade não era com a vítima, era com a entidade. Vamos ajudar. E o Arnaldo está nos dizendo, então, a evangelização é ponto crucial para ambos. Isso promove a alteração da conduta para o bem dos dois, certo? É o terceiro fator aqui, ó. Pela melhoria de ambos. Então, ou cresce um,
Ou cresce o outro, e de preferência crescem os dois. Isso é fator primordial para quebra de vínculo, para desligamento de tomadas mentais, que é o capítulo que nós estamos estudando no livro do Peralva. Se um dos dois cresce, quebra o vínculo. Mas o ideal seria quebrar o vínculo em definitivo pelo crescimento de ambos. Porque então cumpre-se o objetivo. Agora, se um dos dois crescer, já há motivos para a intervenção da espiritualidade. E quantas vezes nós vemos irmãozinhos que nos trazem informações interessantes? Ao final do diálogo com irmãos mais difíceis, às vezes eles fazem comentários assim, sempre ao final, porque antes de terminar a manifestação, raramente eles admitem. Ao final da manifestação, às vezes eles fazem assim, realmente eu estava um pouquinho cansado já. Aquilo tudo estava me entediando já, porque faz milênios que eu estou perseguindo essa criatura e não consigo nada. O máximo que eu consigo é desequilibrá-lo. Mas ele tem um desequilíbrio e se reergue. Então eu já estava começando a cansar. É esse começo de cansaço que abre campo vibratório para ele ser ajudado. Às vezes nós não nos atentamos a esses detalhes. Parece um detalhe bobo do diálogo, né? Eu já estava começando a me entediar. E às vezes nós não temos a sensibilidade para perceber que foi exatamente esse começo de cansaço, esse começo de tédio que abriu a possibilidade dele estar ali se manifestando. Às vezes a vítima não fez nada para crescer ainda. Gente. É exatamente esse meio passo, não posso nem chamar de passo. É exatamente esse meio passinho que ele deu, esse cansar-se, esse entediar-se, que abriu o campo vibratório para ele ser ajudado. A Beth, de São Paulo capital, está nos trazendo também. André, essa mudança do encarnado acontece quando ouve as palestras do centro e muda a vibração, afastando essa obsessão? O mecanismo, Beth, o mecanismo é o do crescimento vibratório. Pode ser palestra no centro, pode ser grupo de estudos no centro, pode ser estudo pessoal, pode ser os nossos estudos em casa, quando nós abrimos os nossos livros em casa. Pode ser uma palestra não espírita, às vezes você está andando, desculpa, às vezes você está navegando pelo YouTube, acha uma palestra motivacional aí, sei lá, qualquer grande palestrante motivacional, e em cima da palestra motivacional, não espírita, você resolve mudar de conduta. Você se anima. Você se entusiasma pela vida de novo. E quantas pessoas são ajudadas por um palestrante motivacional? A pessoa está completamente desanimada da vida. E um palestrante motivacional oferece ajuda. Porque se esperar a pessoa vir para uma casa espírita, às vezes ela tem preconceito, não vem. O mecanismo, Beth, é o do crescimento vibratório, é da elevação vibratória. O porquê varia muito. Pode ser palestra, pode ser estudo na casa espírita, não tenhamos dúvida de que se essa
elevação vibratória aconteceu na casa espírita, o amparo espiritual que nós temos vai nos ajudar muito mais do que em qualquer outro lugar. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Mas às vezes ele cresce, é na casa dele ouvindo uma palestra pelo YouTube. O Ricardo de Campinas, né, trazendo sua participação também. Nossa, desculpem minha ignorância, mas uma obsessão pode ser de duração de milênios? Muitas e muitas existências? Eu entendo que pode durar várias vidas, mas milênios, Ricardo, dura mais do que você pensa. Às vezes, milênios. É por isso que nós costumamos dizer, em palestra, às vezes em prece inicial, que às vezes milênios são necessários para a gente reconstruir um segundo. Uma palavra dita, um pensamento que se externou por palavra ou por atitude, pode demorar milênios para ser corrigido. Por isso que é muito bom a gente pensar antes de falar, antes de agir. Porque às vezes, num impulso, nós agredimos. E em cima dessa agressão verbal, física, nós criamos problemas para milênios. Porque nós nunca sabemos ou saberemos qual a condição da pessoa que nós estamos agredindo. Se é uma pessoa tranquila, ela só te provocou, ela só te agrediu por causa de um minuto de bobeira, ela pode relevar e nessa encarnação mesmo, daqui a 10, 15 dias, 3 dias, minutos, ela deixa para lá. Ela só provocou, ela só falou o que não devia por um momento de desequilíbrio. Mas existem pessoas que têm extrema dificuldade para digerir situações de discordância. Se ela falar A e você falar B, ela vai ter extrema dificuldade. E a vibração se altera completamente. E às vezes nós estamos plantando para milênios, para muitas encarnações. Aí Rivane vem nos trazendo. André, tenho convivido com algumas crianças diagnosticadas como hiperativas. Diante do momento em que estamos vivenciando, não pode ser um processo obsessivo? Olha aí, Rivane, estudando o caso, aliás, estudando casos, dando uma lida um pouquinho sobre hiperatividade, eu chego à conclusão seguinte: a hiperatividade ela é causa que pode ter como efeito obsessão. Eu não consigo enxergar a obsessão como causa e a hiperatividade como efeito. Eu consigo enxergar a hiperatividade como causa. E aí, por causa da sintonia muito alta, da perturbação, uma obsessão como efeito. Mas hiperatividade, Ivane, é coisa nossa. Nós é que precisamos parar, meditar, respirar, deixar de ser ansiosos, confiar mais em Deus, organizar melhor a situação, para não fazermos 2, 3, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. É coisa nossa. Mas vai uma opinião pessoal, tá?
Eu não consigo ver obsessão como causa e hiperatividade como efeito. Eu consigo ver hiperatividade como causa. E ela tem que ser tratada como uma disfunção nossa. Tratamento espírita ajuda? Ajuda. Passe, água energizada, evangelho? Sim. Mas em muitos casos precisa de ajuda terapêutica. Precisa de médico, de psiquiatra, de neurologista, medicamento. Muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, precisa de psicólogo. Precisa de psicoterapia. E nós não podemos esquecer, Rivane, já desdobrando o assunto, que o TDAH, né, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tem desdobramento, tem síndromes emocionais. E as pessoas com TDAH sofrem muito. Não nos esqueçamos disso, gente. Nós vemos muitas pessoas com TDAH que não conseguem lidar com algumas situações, elas ficam depressivas. E ela não tem a depressão em síntese, como um problema espiritual tão profundo ou como falha do cérebro em produzir esse ou aquele neurotransmissor. É só uma característica desse pensamento que não para, ele quer fazer 1000 coisas e não consegue. Não pensar nisso. A Beth vem trazendo, é lei de causa e efeito, tudo isso, mas não tenha dúvida. Tudo gira em torno do princípio de causa e efeito. Nós estamos aprendendo a plantar direito. Porque o nosso plantio, gente, milenar, é complicadíssimo. Aliás, foi complicadíssimo. Nós estamos aprendendo a plantar melhor. Só que a colheita está vindo, né? É por isso que a espiritualidade nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma encarnação de dores perante uma eternidade de paz e de alegria. Então vamos nos preparar para colher bem o que nós plantamos em encarnações passadas. Porque Lacordaire nos diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, essa frase é muito marcante para mim. Foi uma das primeiras frases que eu grifei no Evangelho. Ele diz assim: somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Depois ele diz assim: a murmuração, o murmurar, o reclamar é uma falta. A gente precisa entender que, se nós estamos plantando melhor hoje, os erros já foram semeados lá atrás, a colheita está chegando. A gente precisa aprender a colher bem. Não é à toa que lá no capítulo 5 também tem um subtítulo escrito: bem sofrer e mal sofrer. Existem pessoas que já entenderam a necessidade de passar, a necessidade de colher o que plantaram, ou o que plantamos, né? E sofrer de forma resignada. Já entendemos que Deus não imporia dores a nós se não fosse necessário. E Deus não quer ninguém sofrendo. Deixa eu ver se tem alguma participação aqui, se eu perdi alguma coisa. O Arlindo. André, mas no dia a dia, nosso instinto de preservação às vezes nos impulsiona para a situação de discórdia, não é mesmo? Mas não tenha dúvida, nós somos humanos. Arlindo, o problema não é a situação de discórdia, o problema é saber discordar, saber conversar, saber colocar as opiniões. Tudo pode ser dito. Porque se alguém discorda de mim e eu melindro, tem dois motivos possíveis. Ou a pessoa não soube falar, ou eu estou ficando muito melindroso. Se a pessoa soube falar, colocou com jeito, então a falha está em mim.
Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos pensar nisso. Existem situações onde nós não vamos concordar. Nós só vamos concordar em tudo quando nós chegarmos à situação crítica. Vão alguns bilhões de anos ainda para a gente bater de frente. O segredo é saber conversar, saber expor, saber conversar. Esse é o segredo. O Arnaldo vem nos trazendo também. Hiperatividade apresenta lesão no lóbulo frontal e é necessário remédio, medicamento, para acelerar hormônios. Tem uma filha diagnosticada. Não apresenta obsessão, mas tem acompanhamento de neuro. O Arnaldo está trazendo um caso para a gente. É uma disfunção do espírito, mas tem consequências no corpo. Alguma parte do cérebro deixa de produzir hormônios e neurotransmissores na quantidade e no ritmo certo. Então precisa de acompanhamento médico. O Arnaldo complementa: fomos orientados a cuidar dela dentro da terapêutica espírita, com suas terapias para antecipar possível obsessão. Olha que interessante. Mas aí não é para curar a obsessão, é para prevenir a obsessão. Muito bem colocado. Porque pode ter obsessão lá na frente? Pode. Pode vir a desenvolver um quadro obsessivo. Porque nós não podemos esquecer, gente, que existe a obsessão por vingança. Nós pisamos na bola com alguém, eu estou encarnado, a entidade não, ele quer vingança. Mas existe a obsessão também por tendência. Obsessão por tendência são aquelas entidades que eu atraio por causa de sintonia. Gostam do que eu gosto. Querem fazer o que eu quero fazer. E é essa obsessão, né, Arnaldo, que vocês vão estar evitando. Evangelizando esse espírito que Deus colocou no seu caminho para evitar tendências que atraiam entidades. E se lá na frente algum irmãozinho que não se afiniza com ela por outra encarnação se apresentar, vocês vão estar preparados para lidar, inclusive ela. Inclusive a própria menina. Meus queridos, eu encerro aqui a parte expositiva. Ainda temos mais ou menos uns 20 minutos para conversar. Estou à disposição para possíveis perguntas. Vou mandando um abraço para os amigos da Rádio Brasil Espírita. Obrigado por estar entre nós em pleno sábado de manhã. Eu sempre digo que tem tanta coisa para fazer, né? A gente poderia estar na cama, a gente poderia estar no shopping, poderia estar no clube, mas optamos por estar aqui. Estamos por nos reunir para buscar conhecimento. Então, obrigado por estar entre nós. Parabéns pelo esforço, pela disciplina de estarmos reunidos. Mandar um abraço também para os amigos da rede Amigo Espírita lá no canal 3, que também nos acompanham. Obrigado por estar entre nós também. Aos amigos que estão na sala, nós estamos em 21 na sala. Nós não temos palavras para agradecer a oportunidade que nos é dada mais uma vez por Deus, através do Cristo, através da equipe espiritual que nos envolve,
porque a oportunidade de servir é sempre uma bênção. Nós estamos aprendendo a servir. Como Jesus nos disse, né? Bem como o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, ele veio ao mundo para servir. Nós estamos aprendendo a servir ainda. O Ricardo de Campinas está nos dizendo: André e pessoal da sala, estou aqui pela primeira vez e gostei de acompanhar. Estou começando a estudar a doutrina espírita. Ricardo, seja muito bem-vindo. Que bom que a maneira de trabalhar agradou. Sinta-se à vontade para estar com a gente sempre, tá? Tem o nosso estudo aqui no sábado de manhã, mas a sala tem inúmeros outros estudos que você vai interagindo. Tem mais um hoje à tarde, tem o Arnaldo na segunda, o Zé Antônio na segunda. Enfim, tem várias participações. O Beto, terça, Beto na quinta. Enfim, tem bastante gente participando, trazendo a contribuição. Seja muito bem-vindo. A Natália vem nos trazendo também. Conheço uma pessoa que tenho certeza que ela está obsedada, mas não aceita ajuda. Acha que só gosta de ser contrariada. Natália, muita paciência, porque é o que nós gostaríamos de colher se nós estivéssemos nessa situação. Muita paciência. E vá colocando as ideias para essa pessoa aos pouquinhos. Se você tem contato com ela, contato diário ou com alguma frequência, vá colocando vá colocando as ideias aos pouquinhos e sempre em prece por ela. Sempre em prece. Quando você estiver por perto e perceber que essa pessoa está trabalhando, enfim, se você tiver condições para isso, aplique um passe mentalmente. Não precisa impor as mãos, não. Só deixa ela fazendo o que ela está fazendo. Por exemplo, se ela estiver trabalhando, você se concentra, mentaliza e ora. Existem pessoas que falam assim: ah, mas a gente não deve aplicar passe fora da casa espírita. Toda oração que eu faço por qualquer pessoa é um passe, gente. Então eu não devo orar por ninguém. Nós temos que pensar nisso. Então faça uma prece por essa pessoa, que nada mais é do que um passe, sem imposição de mãos, é claro. E peça a Deus que abra para essa pessoa, Natália, os caminhos do entendimento. E a coisa vai acontecer. Fica tranquilo. E parabéns por se preocupar com essa pessoa, que é uma atitude muito bonita. O Arlindo vem trazendo também. André, depois que comecei a frequentar o centro espírita, minha vida melhorou muito. As orientações de como nortear a minha vida, administrar os pensamentos, vigiando e orando as coisas, transcorrem de uma forma bem melhor, mas não tenha dúvida. Se a pessoa estiver bem, Arlindo, todo o resto vai funcionar bem. Todo o resto. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: se a pessoa estiver bem, a vida familiar vai ajeitar, a vida profissional vai ajeitar, a vida social vai se ajeitar. Tudo parte da pessoa. E como é que nós ajeitamos a pessoa? Como é que eu me policio? Pelo pensamento. Por isso que foi dito tantas vezes aqui: vigiar e orar. É o pensamento que me coloca em condições de estar bem ou não, de ajudar ou ser ajudado. Mas quando a pessoa está bem, todo o resto funciona. E nós vamos, pelo conhecimento que nos é trazido nas casas espíritas, norteando a nossa conduta e a nossa existência. Ficando mais tranquilos, entendendo as pessoas como elas são. É assim que tem que ser. Que bom que você encontrou esse caminho. Que maravilha. O Ricardo de Campinas nos traz mais uma participação. André, só tenho mais essa pergunta. Os espíritos nos influenciam tanto nos nossos gostos, ao ponto de que meus gostos podem não serem meus?
Nós somos muito manipulados pelos espíritos? Às vezes, sim. Como é que está a resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos? De ordinário, quer dizer, frequentemente eles vos dirigem. Muitas vezes, os espíritos dirigem a nossa vida. Então, muitas vezes, por não ter valores morais bem definidos, Ricardo, encosta, desculpa o termo. Senão nós vamos acabar caindo naquele termo antigo que dizia que espírito era encosto. E não existe isso. Quem tem encosto é cadeira. Aproxima-se perto de mim um espírito alcoólatra e por não ter vontade própria, por não ter valores bem definidos, o espírito quer beber, a gente bebe. Encosta um espírito perto de mim fumante, que foi fumante durante a encarnação, se eu não souber o que eu quero, eu caio e começo a fumar. Pode acontecer? Pode. Porque o grau de influência ele varia conforme a sensibilidade mediúnica e conforme o padrão moral de quem está sendo influenciado. Quanto mais firme a nossa moral, menos influenciados nós somos pelos espíritos atrasados. E acabamos sendo também menos influenciados pelos mais adiantados. Porque se eu tenho um padrão moral firme, eles não precisam me influenciar, eu sei o que fazer. Eles vão só dirigindo. O Carlos Pereira de Matão também vem nos trazendo. André, estou participando pela primeira vez da sala, gostei muito, obrigado. Sinta-se abraçado, Carlos. Volte sempre que quiser. Todos os sábados de manhã nós estamos aqui, como eu falei ali em cima, tem N estudos. Tem estudo a semana toda. E aí você vai sendo instruído aí quanto aos horários, quanto aos temas. Tem estudos mais de autoajuda, mais de motivação, o Zé Antônio, por exemplo. Tem estudo de evangelho. Tem estudo mais doutrinário, que é o caso do Arnaldo. Enfim, tem para todos os gostos, tá? Seja bem-vindo. A Meire vem trazendo mais uma participação também. André, no caso, eu não bebo nada que contenha álcool, mas na minha família o meu filho e marido bebem. Me sinto mal com o cheiro da bebida e tenho um mal-estar. O que fazer? Nesse caso, Meire, infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Porque nós não podemos influenciar as pessoas. Nós temos que aprender a lidar com essa energia. Porque quanto mais a gente fala para elas, não beba, parece que mais eles vão beber. Então, nesse caso, Meire, é saber lidar com a energia. Muitas vezes, eu chego a me afastar. As pessoas estão bebendo, eu peço licença e saio. Parece um pouco chato. Nossa, esse cara é antissocial. Não é, eu não consigo lidar com aquelas energias. Como eu queria conseguir. Agora, no meu caso, Meire, eu vou falar por mim, tá? Varia muito. Tem muitas pessoas que, quando bebem, elas ficam assim muito alegres, muito divertidas, socialmente muito legais. Com essas eu não tenho problema nenhum. Elas brincam, eu brinco também, tá tudo certo. Agora tem gente que bebe e fica meio chata. Então nós precisamos saber lidar com as situações. Infelizmente a gente não pode, ou felizmente, né? Nós não podemos enfiar nada na cabeça das pessoas. A gente tem que saber lidar. Tem uma colocação do Léo aqui também. André, no Evangelho no Lar aqui em casa, observo que sempre os amigos espirituais chegam uma hora antes e ficam lançando luzes por toda a casa. O que seria isso? E do lado de fora da minha casa ficam muitos espíritos. Alguns entram e outros não. Por que essa seleção?
Quanto às luzes, Léo, acredito eu que seja uma forma de higienizar. Porque, né, nós estressamos, nós ficamos chateados e lançamos sobre as paredes energias mentais. Energias que são captadas pelos médiums que têm uma capacidade chamada psicometria. Um médium de psicometria, ele entra numa sala, capta as energias e consegue sentir os dramas que uma pessoa sentiu quando ali esteve. Um médium de psicometria pega essa caneta aqui, ó, e pelas energias ele sabe de quem é a caneta. Ele consegue vislumbrar o rosto do dono ou do último dono, enfim. Pode ser isso. Eles podem estar higienizando algumas energias impregnadas. Podem estar também higienizando energias justamente para que alguém que esteja ali querendo fazer mal perca o vício, perca a sintonia e se afaste. Pode ser isso. Agora, quanto a alguns entrarem e outros não, eu acho que se aplica aquilo que nós falamos na casa espírita. Tem espíritos que estão em condições de receber ajuda. E esses entram. Tem alguns que estão querendo fazer estrago. Mas o nível deles é compatível com o nosso. Então eles passam porque a gente consegue segurar. Mas tem espíritos que não conseguiríamos segurar. Se eles passassem por invigilância de um dos membros da reunião, eles fariam estrago. E esses são barrados lá fora. Pode ser isso. Existem espíritos menos trevosos. Eles entram para atazanar, para desconcentrar. Esses passam. Passam e a nossa obrigação é o quê? Não deixar que eles nos desconcentrem. E esses vão passar, porque o estrago não é tão grande. Aqueles mais trevosos só vão passar se não tiver ninguém na sintonia, porque se tiver um na sintonia, ele faz um estrago. Aí o Léo está perguntando, tudo tem um porquê então? Mas não tenha dúvida, esse critério de seleção é muito sério. Pode confiar. A Natália vem nos trazendo, essa perturbação está me afetando também. Estou passando a ter medo dessa pessoa. Natália, o processo de educação mediúnica é não deixar que a perturbação das pessoas nos afete. Aprender a lidar com pessoas, eu não digo perturbadas, porque às vezes a gente chama uma pessoa de perturbada, quem está perturbado é a gente, às vezes a pessoa está certa. Então nós precisamos ter esse discernimento também, né? É fácil ver a obsessão nos outros e às vezes a gente não vê a nossa. Mas faz parte do processo de educação mediúnica e da educação do próprio espírito, independente de ser médium ou não se perturbar com perturbação dos outros. Todos nós temos tendências, todos nós temos conhecimentos que às vezes se tornaram cristalizações mentais, são milenares. E é difícil de quebrar. É difícil de desmanchar. Então a gente tem que saber lidar com isso. Para poder conviver bem com as pessoas. Mas não é fácil mesmo, tá? Estou te passando a teoria, mas na prática nós temos dificuldade, não tenha dúvida quanto a isso. Nós somos humanos. E se não temos essa imperfeição que a pessoa tem, temos outra. E é por isso que Deus é sábio, ou é aí que Deus mostra a sua sabedoria. De imperfeição em imperfeição nós vamos nos corrigindo. A Meire vem trazendo uma última participação para a gente poder encerrar e entregar o horário para a rádio. Quer dizer que eu passo mal
no trabalho com um sono insuportável, que não é somente eu que estou sentindo pelo jeito, mas não tenha dúvida. Você passa mal porque você está buscando a correção. Então você acendeu em você uma luz e está aprendendo a lidar com essa pressão e com essas energias. Mas tem mais gente sentindo, não tenha dúvida. Talvez não estejam passando mal porque elas estão na sintonia. Você está tentando sair. Você já percebeu que aquilo ali, aquelas energias, aquelas situações não levavam a nada. Você está corrigindo as falhas. Quem ainda está falhando não se sente mal. Então vamos pensar num exemplo para encerrar. Se eu convivo com pessoas agressivas, eu posso passar mal. Uma outra pessoa agressiva que convive com as mesmas pessoas, talvez não passe mal, porque está na mesma sintonia, tem afinidade, gosta das mesmas coisas. Então nós podemos ficar horrorizados com uma pessoa agressiva que fala, que bate, que dá tapa, que mata. Nós podemos passar mal. Uma outra pessoa que também gosta de agressividade vai achar aquilo normal. Sintonizou, não sente mal. Maravilha, gente. Vou fazer a nossa prece final. Muito obrigado de coração por ter estado com vocês, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de servir. Abraço o pessoal das rádios, Rádio Brasil Espírita, Rede Amigo Espírita Canal 3. Vamos à nossa prece final. Pedir a todos que fechemos os nossos olhos por mais alguns instantes, agradecendo a Deus, agradecendo ao Cristo pela oportunidade de servir, de conversar, de nos instruir e de passar o pouquinho que nós sabemos. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por poder trabalhar, por poder conversar, por poder refletir, porque é justamente através da reflexão que nós vamos crescer, Senhor, que nós vamos aprender a colocar em prática aquilo que nós temos encontrado em teoria. Que nós possamos, Senhor, através do crescimento, da meditação, do ganho de conhecimento, abrir o nosso coração para a prática do bem. E, por consequência, abrir o coração para a Tua paz, Senhor. Paz que ilumina, mas que também nos chama atenção para as novas necessidades e para as novas obrigações. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Desligando a transmissão. Salvando o áudio. Não é, Rangel? Chegou agora, filho? Eu não vi você na sala, você chegou agora? Ah, eu não vi você, Rangel, me perdoa. Então, cara, agora em outubro eu tenho uma jornada aí por Jales. Devo passar por Auriflama também.
Mas alguém de Votuporanga me ligou, Rangel. Eu só não tenho aqui agora porque minha agenda não tá aqui, mas alguém de Votuporanga me ligou pro ano que vem, tá? No ano que vem eu vou estar em Votuporanga. Não, o Divaldinho já tinha me ligado, Rangel, mas eu não consegui data. A gente ficou de agendar pro ano que vem. É uma outra casa. Eu só não me lembro qual é. O Divaldinho, quem me indicou para ele foi o Ricardo, presidente da Uso de Araçatuba. Então o Ricardinho vai voltar a me ligar. O Divaldinho vai voltar a me ligar. Nós vamos estar em Votuporanga, no Maria de Nazaré, que ele vai voltar a me ligar. E vou também. E já tem uma palestra marcada em Votuporanga, tá? Gente, preciso sair. Fiquem com Deus. Obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho. Até mais.